com você assim que começar a gravar, tá bom? Boa noite a todas e todo. E Orlando, né? Bem-vindos ao primeiro encontro do minicurso com a professora Ive Elias, no qual a gente vai falar sobre trabalho reprodutivo, doméstico e social, e teremos mais 3 encontros como esse, e passo a palavra à professora Ive para dar início à nossa primeira aula. Muito obrigada pela presença, Ive. Bom, eu que queria agradecer o convite de vocês. Esse mini curso, ele veio como uma proposta depois de eu ter dado uma palestra, talvez muita gente aqui já tenha participado dessa palestra, e para mim é um momento excelente o interesse, mas também a possibilidade de falar, né, dessa minha pesquisa de doutorado, que passou por esses conceitos, né, de ter esse diálogo, então agradeço muito essa oportunidade de falar, de trocar com vocês, né. Vou apresentar, antes de falar do tema do encontro de hoje, vou falar um pouco sobre a ideia desse mini curso, né, no geral seriam 4 aulas, contando com a aula de hoje. Então nessa primeira aula, a gente vai fazer um pouco de o que eu chamei de preliminares conceituais, né, a gente vai falar um pouco organizando, né, para quem viu a palestra, organizando aqueles conceitos que a gente viu, né, como uma coisa tem a ver com a outra. Eu organizei de uma forma mais didática, né, mais devagar, porque a ideia de uma palestra para mim é sempre gerar uma incomodação, uma inquietação. Então a palestra foi bastante coisa, né, coisas muito complexas aqui que eu coloquei. Então hoje a gente vai decompor um pouco aquilo que foi colocado, para a gente poder seguir adiante, né, falar de trabalho reprodutivo e trabalho doméstico, mas a partir da aula que vem tentar entender o que esses conceitos nos dizem sobre o mundo, né, sobre a sociedade, sobre essa questão de reprodução social na sociedade, né, ou como que isso está organizado, quais são as implicações. A Diana me falou que o interesse é mais saúde, e a saúde está no centro, né, das questões de reprodução social. Então, a gente vai tentar puxar também as discussões para isso. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre essa relação da reprodução social com os processos de acumulação capitalista, né, e a relação das mulheres com a natureza, o que tem a ver isso, né, como que existe uma expansão dessas relações de acumulação na natureza e no corpo das mulheres e nos territórios, e como que a gente pode pensar isso teoricamente. Na terceira aula, a minha ideia é pensar como esses processos, né, tanto do trabalho quanto da expansão da reprodução social sobre a natureza, eles são governados dentro do capitalismo, né? Ou seja, existem leis no Estado, nas relações internacionais, formas, né, como esses processos se tornam políticas públicas, né, como eles vão se tornar tratados internacionais. Então, na terceira aula, seria mais essa questão da governança, né? Como que a gente normatiza e coloca parâmetros coletivos para esses trabalhos. E, por fim, na quarta aula, a gente faz aí uma aula mais voltada para duas questões, né, que eu coloquei como sugestão. Se vocês tiverem outros interesses também, a gente pode pensar, que é a questão da alimentação, né? A fome é uma questão que a gente está passando. Eu trouxe hoje no slide várias manchetes, né, falando sobre essa volta da fome e da alimentação, né, como uma questão de reprodução social central, e da saúde, né, que também é uma outra questão central nos dias de hoje, por causa da Covid, né? Então, trazer né, esse arcabouço que a gente vai construindo nessas 3 primeiras aulas, para na terceira a gente poder discutir essas duas questões, né? Quem se inscreveu com a Diana pegou o link, né, do Drive com os textos.
Como eu falei também, esses textos são referências, a gente vai debater coisas que estão nesses textos, mas eles também são caminhos para vocês se aprofundarem nessas temáticas. Eu ainda não selecionei os textos desse último encontro, mas eles vão estar lá essa semana ainda, tá? Então, eu vou começar a discussão de hoje e vou compartilhar a minha tela. Espera aí, deixa eu... Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Isso, obrigada. Sim. Então, vou botar a apresentação. Ok, né? Bom, vamos lá. Então, esse é o título do minicurso, né? Feminismo, Trabalho Reprodutivo Doméstico e Social. Tá aí meu nome. Eu coloquei minha filiação institucional à UERJ, né? Terminei o doutorado recentemente pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais. E no encontro de hoje... Não passou, peraí. Isso. No encontro de hoje, a gente vai falar... Desculpa, volta. A gente vai falar, então, sobre tentar responder essa pergunta, né, de qual lugar do trabalho de reprodução social na sociedade, trazendo aí alguns esclarecimentos conceituais preliminares, né, para a gente debater isso. Né? Primeiro, botei 3 parâmetros básicos aqui. Primeiro, essa diferença do trabalho doméstico, né, e do trabalho reprodutivo. Por que a gente, né, até no título do minicurso, tem essa diferença entre trabalho doméstico e trabalho reprodutivo, como é que uma coisa vai se transformar na outra, como é que esses conceitos se relacionam. Segundo, né, como que a teoria do valor, e é especificamente de Marx, e a sua relação com classe, raça e gênero são fundamentais para a gente entender esse trabalho reprodutivo na sociedade contemporânea, capitalista. E terceiro, né, a gente vai... aí já é um gancho até para o próximo encontro, né, pensar nesses processos de feminização. Feminização da pobreza, da natureza, do trabalho. É muito comum, até mesmo em notícias de jornal, na mídia, a gente observar essas expressões, né, essa feminização da pobreza, que a quantidade de mulheres pobres, né, entre o segmento, grupo de pessoas pobres na sociedade, a maioria de mulheres, na questão da natureza também, né, essa feminização da natureza e do trabalho agrícola, né, uma das questões centrais da minha pesquisa foi responder a pergunta do porquê que quando a gente fala de soberania alimentar e de fome, as mulheres, elas são uma questão central, né? Quem acompanha a MST, movimentos que estão falando, né? Até mesmo esse relatório que saiu agora sobre a fome no Brasil, saiu semana passada, fala isso, né? Que a fome ela é generificada, ela não é igual para todos. As mulheres passam mais fome. E do trabalho também. Né? Então a gente vai ver que as mulheres, esse processo de feminização está no centro do que a gente pode chamar de precarização do trabalho contemporâneo. Então, para a gente começar aqui, é essa trajetória que a gente vai fazer, né, do trabalho doméstico para o trabalho de reprodução social, né, como é que a gente vai gerar uma mudança de concepção. E aí, recuperando um pouco como esse tema, né, foi tratado aí pelas feministas, da forma como eu vou apresentar, parece que é uma evolução temporal, mas, na verdade, é só uma maneira de organizar, porque esses pensamentos feministas, eles não ficaram para trás no tempo, né? Eles estão presentes aí no debate feminista, então não é que um foi sucedendo ao outro e acabando, né, com o pensamento anterior, mas são posições em relação a essa questão do trabalho doméstico e como isso vai se transmutar na questão do trabalho da reprodução social.
Então, o primeiro grupo que eu gostaria de destacar nesse sentido é o grupo das feministas liberais, né? Essas feministas, elas vão fazer uma denúncia, né, da falsa universalidade do liberalismo, né, dessa igualdade que o liberalismo coloca, principalmente no movimento iluminista, né, que vai dizer, elas vão denunciar nesse sentido, que o contrato social ele não era um contrato entre todas as pessoas da sociedade, né, que ele é pautado, na verdade, por um contrato sexual, que é a ideia de uma autora que se chama Carole Pateman, e ela vai dizer que as mulheres elas estão excluídas, né, do contrato social, inclusive, né, nesse contexto aí de século XIX, as mulheres elas vão ser excluídas de vários direitos legais, né, elas não vão poder assumir certos postos de trabalho, né, vão ser proibidas disso, elas não têm uma cidadania reconhecida, e sim sempre associada aos maridos, né? Elas não podem, por exemplo, abrir um negócio, elas não são titulares de herança, sempre tudo, né? A gente vai ter nesse contexto, né, de denúncia desse contrato social, uma discriminação jurídica mesmo, né, dessas mulheres. Então, muitas delas vão denunciar que elas estão, né, que as mulheres, elas são colocadas numa situação análoga à escravidão, né? Isso é uma questão, no livro que eu indiquei da Angela Davis, né, não só o último capítulo, mas ela ressalta muito como, por exemplo, o movimento abolicionista americano tem uma convergência com o movimento de mulheres justamente nesse sentido, né? Que elas vão denunciar que elas não tinham liberdade de fazer, não tinham liberdade de escolha, não né, tão mesmo numa situação análoga à escravidão, né? Inclusive uma autora desse contexto, ela vai dizer assim que o liberalismo vai questionar a autoridade soberana dos governantes no Estado, mas não vai questionar essa autoridade soberana nas casas, né, no âmbito doméstico, que é o marido. Então, o marido ele continua com essa autoridade soberana submetendo as mulheres, que seriam, na verdade, escravas, né, dessa vida. Então, o trabalho doméstico ele é apontado nesse contexto como a causa da opressão das mulheres. Então, é um trabalho degradante, né, que enfim, submete a um trabalho repetitivo, a um trabalho pesado, e que impede, né, ele é a causa porque é esse trabalho que vai impedir as mulheres de assumirem o seu lugar na esfera pública, né? Então é importante também pensar que essas feministas, né, elas estão questionando essa separação entre duas esferas, né, a esfera doméstica e a esfera pública. Então, o trabalho doméstico, ele é o grilhão, né, ele é a amarra que vai prender essas mulheres dentro de casa e vai impedir que elas, né, assumam trabalhos no espaço público, né, que elas participem da vida política que é colocada pelo contrato social, né? O caminho de emancipação, então, né, dessas mulheres, que essas mulheres, que as feministas liberais vão colocar, estaria aí na educação, né, e no mercado de trabalho. Então, se as mulheres tivessem acesso à educação, né, um treinamento específico, né, para assumir determinadas profissões, elas conseguiriam se libertar, né, dessa condição de escravidão a qual elas foram relegadas. A segunda, né, o segundo grupo que eu queria ressaltar também é a do feminismo socialista, né, que vai incluir o Engels, né, o August Bebel, a Clara Zetkin, desculpa, a Alexandra Kollontai, né, uma série de autores, né, e também de mulheres, que vão pensar aí de uma forma mais crítica sobre essa situação da mulher, né, e vão tentar analisar esse trabalho, né, à luz da exploração capitalista, da ordem capitalista, né.
O Engels, por exemplo, tem um livro clássico, né, que é a Origem, que me deu um branco no livro, mas enfim, o livro do Engels, já vou lembrar o nome, ele vai equiparar, né, o surgimento da propriedade privada no capitalismo com o surgimento da família nuclear. Então, essas duas coisas andam juntas, né? Lembrando que a família nuclear não era isso, Marina, a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Muito obrigada. Que a família nuclear ela não era uma característica, por exemplo, do feudalismo, né? Ela vai se formando. E ela tem uma característica importante, né? Que essa família nuclear ela é pensada como uma unidade em si mesma. Né? Então, cada família tem a sua organização e também a sua casa. Então, a própria maneira, na habitação das pessoas, ela vai se transformando, né, se adequando a essa ideia, né, de uma unidade familiar. E essa transição, né, para a propriedade privada também vai cortando os laços comunitários. Né? Isso também é uma questão muito vista com essa expansão do capitalismo, né, para alguns grupos, principalmente no que a gente poderia chamar de lugares da periferia global, né, aqui do Brasil, da África, da Ásia. A expansão do capitalismo, ela também, até hoje, ela promove isso, né, a dissolução desses laços comunitários e uma afirmação da família nuclear, né, que seriam unidades independentes. Cada família, né, traduzindo isso, cada família é responsável pela sua própria reprodução, pelas suas atividades de reprodução e também dos seus bens, né, da sua propriedade privada, enfim. O feminismo socialista, né, ele vai a grande questão dele, que ele vai enxergar essa chamada questão da mulher, né, porque por mais que o Engels tenha um diagnóstico muito interessante sobre essa relação da propriedade privada com a família e da mulher, enfim, como a Kollontai e a Zetkin também que tem ideias muito interessantes, o que emerge desse debate é essa natureza dualista, né, da luta de classes, pela qual, né, se reconhece, sim, que a mulher tem questões, mas existe uma confluência de muitas questões que as mulheres reivindicavam com a luta socialista, né, com a quebra, com o fim da sociedade de classes. Então, por exemplo, essa questão do trabalho é parte da agenda da luta socialista. Né? Então, isso também beneficiava as mulheres. Então, o que vai acontecer é que a luta, né, a questão da mulher, ela é reconhecida, mas ela é colocada dentro dessa questão da luta de classes, né? Ou seja, como se as mulheres, a questão dessa igualdade fosse vir apenas quando a gente tivesse acabado com as classes, né? Feito a revolução, enfim, mudado a sociedade. Enfim, isso é interessante sem pensar? Por um lado, sim. Por outro, né, as mulheres têm uma série de outros problemas que, enfim, acontecem agora, né? Estão sendo colocados agora, no presente, não nesse futuro, e que também se relacionam com o capitalismo. Né? Então, essa relação dessa questão da mulher com a organização do capitalismo é que falhou nessas análises do feminismo socialista. Né? O caminho para a emancipação deles, então, tem a ver com uma noção de solidariedade robusta, né, que a Flora Tristão vai colocar, uma priorização da luta operária, né, trabalhista de classes, né, que seria maior aí do que a luta das mulheres, a solução para o trabalho doméstico, que vários, principalmente os socialistas utópicos, reconheciam que era um problema, sim, né, para as mulheres, e a solução que eles vão propor seria a socialização das tarefas domésticas. Então, a criação de cozinhas coletivas, lavanderias coletivas, ou seja, acabar com essa organização da família nuclear
e autônoma, né? Então, levar as tarefas que a gente realiza de uma maneira separada em casa, sozinha, ou apenas com os membros da nossa família, para o público, né? Coletivizando essas tarefas. Educação e treinamento profissional continuam sendo relevantes, né? Já que, como eu falei, as mulheres eram excluídas, né, de profissões e desse treinamento profissional. Por fim, a gente vai ter aí o feminismo radical, que traz uma contribuição importante também de apontar, né, que nessa organização social, claro, propriedade privada é importante, constituição da família nuclear era importante, mas o feminismo radical ele vai ter também uma importância de apontar a existência dessa estrutura social de dominação masculina, né, o patriarcado, e que não é só o sistema capitalista, né, mas que existe um interesse masculino, né, na exploração das mulheres. Então, isso é importante, né, essa articulação aí do gênero como uma questão de poder, né, como uma organização de poder dentro da sociedade, o patriarcado vai ser uma proposta dessas feministas. É claro que tem um problema que eu apontaria aí, né, no apontamento desse patriarcado como uma estrutura, muitas vezes, histórica, né, que está presente de uma maneira universal. Isso acho que é uma questão para o feminismo radical, que a gente tem que pensar, mas elas têm essa contribuição importante, né, de apontar que não é só o capitalismo, né, que se beneficia na questão da família nuclear, mas também os homens ajudam a manter as mulheres numa posição de submissão. Nesse contexto, tá, a relação entre feminismo e marxismo, né, uma relação entre feminismo e essas propostas de transformação social é uma relação tensa, né? Eu trouxe aí a metáfora dos casamentos e divórcios, que é o livro da Cynthia Arrutza, e que é também usada pelo debate feminista dessa época, né, das feministas radicais, porque existem vários problemas, né, que a militância marxista, na prática mesmo, vai escanteando as mulheres, né, e aí oferecendo um exemplo prático desse patriarcado atuando, né, na própria organização desses movimentos, né. A Arrutza traz uma série de exemplos revolucionários, né, a Guerra Civil Espanhola, os movimentos na Itália, como esses movimentos, né, a organização deles vai sempre marginalizando as mulheres, né? As mulheres eram consideradas militantes fracas, né? O emprego das mulheres em muitas dessas sociedades era considerado como degradando a família. Elas, né, não eram consideradas, elas não assumiam os protagonismos dessas organizações, né, revolucionárias. Existe aí um momento mais feliz dessa relação, que foi até 1933, na União Soviética, né, que uma série de leis, e existia inclusive um departamento, um ministério específico das mulheres, mas isso acabou com o stalinismo, né, e aí a relação entre feminismo e marxismo ficou bastante tensa, né, e isso vai fazer com que as militantes feministas, muitas delas, rompam com o marxismo, né, ou seja, vocês também não querem dar espaço para a gente, então a gente vai pensar aqui na nossa contribuição para a transformação social, para a sociedade, né, e isso vai dar origem a essa teoria dos sistemas duplos e, posteriormente, sistemas triplos, né. Essa teoria ela vai ser proposta, né, por que sistemas duplos? Porque elas vão pensar o seguinte: existe o sistema de dominação de classe, que aí o Marx está falando sobre isso, e os marxistas já estão falando sobre esse sistema,
Mas existe um outro sistema de dominação, que é o sistema de sexo-gênero, né? E esse sistema, para elas, ele teria algumas interseções com o sistema de classe, mas ele teria um funcionamento próprio, né? Não, e para entender esse sistema de sexo-gênero, as feministas, então, vão explicar como é que ele funciona. Né? E aí elas usam, inclusive, um vocabulário marxista, né? Elas vão falar do modo de produção de sexo, ou modo de produção de gênero. Né? Algumas usam sexo, outras usam gênero. E para falar, então, né, o triplo seria o modo de produção racial. Algumas vão chegar nesse outro modo de produção, que eles teriam relações de convergência, mas um não se resumiria no outro, né? Eu precisaria entender o sistema sexo-gênero, o sistema de classe e o sistema de raça, né? Isso é um problema até hoje, né? A gente vai recuperar, guardem aí na cabeça essa relação dos sistemas triplos, né? Porque isso é uma questão até hoje, né? Para o feminismo. Então, faltava nessas vertentes que eu falei, né? Na vertente liberal, na vertente socialista e na vertente do feminismo radical, pensar essa pergunta, né? Como a opressão das mulheres no espaço doméstico se relaciona com a ordem econômica e social, ou seja, o trabalho doméstico, que ele é uma questão, um obstáculo para as mulheres, ok, beleza. Mas qual o papel que esse trabalho doméstico exerce na ordem econômica e social? Né? Qual é o lugar da dona de casa no capitalismo? Ela é uma trabalhadora? Ela não é uma trabalhadora? Né? O que acontece? Como é que a gente dá sentido a isso? Né? Na palestra, eu falei de algumas tentativas de resposta. Não vou me alongar aqui, né? Só vou falar da Mary Iman e da Claudia Jones, que foram importantes. A Claudia Jones trazendo a questão das mulheres negras, que a gente vai falar também. A Mary Iman também, as duas, a Mary Iman e a Claudia Jones, militantes de partidos comunistas. E a Margaret Benston também. Talvez a Benston seja a que mais se aproxima, né, para dizer que, sim, as mulheres tinham um papel importante, né, as donas de casa, as famílias, na ordem capitalista, né? Ou seja, essas três autoras, elas tentam caracterizar, né, as donas de casa como trabalhadoras que são exploradas no capitalismo, né, cujo trabalho é explorado. Mas aí a gente vai ter uma pequena divergência, que é a seguinte: para algumas, tá, as mulheres elas produzem valor diretamente para o capitalismo. Como assim? Para algumas autoras, as mulheres elas são exploradas diretamente. Né? É como se, pelo fato das donas de casa ajudarem a reproduzir, ou seja, né, com todas as tarefas que vão permitir que os seus maridos ou membros da sua família vão trabalhar, compareçam nos locais de trabalho, essas mulheres elas estariam sendo diretamente exploradas. Né? Então, é como se o capitalismo ele estivesse fora do local de trabalho. A gente não precisaria, por essa posição, estar no local de trabalho para ser explorada, né? Porque as donas de casa, elas tornam essa ida do trabalhador, elas tornam possível que o trabalhador exista, basicamente, né? E que ele vá trabalhar. Então, isso caracterizaria para elas uma exploração direta. Essa vai ser a resposta da Silvia Federici e da campanha Wages for Housework, que seria salários para o trabalho doméstico, que foi uma campanha feminista importante, porque ela se internacionalizou em vários locais, né, da Europa e também
teve uma preocupação aí com o terceiro mundo, né? A Selma James é uma das feministas importantes aí nesse contexto, ela se preocupava com as feministas do chamado terceiro mundo. Então, elas vão tentar caracterizar isso, né, essa exploração direta. E a campanha dos salários para o trabalho doméstico, como o próprio nome já diz, vai tentar visibilizar esse trabalho, né, e tirar esse trabalho de um lugar de naturalização. Né, a frase da Federici famosa, né, eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho doméstico, né? Então, não é amor, é um trabalho que elas desempenham, elas são obrigadas, as mulheres, né, a desempenhar, e que esse trabalho é dado capitalisticamente. Essa é uma resposta. A outra resposta vai dizer que as mulheres, na verdade, elas são, sim, indispensáveis, mas elas produzem valor indiretamente, né? Ou seja, elas, apesar de o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, ele ser indispensável para que o trabalhador ele compareça ao local de trabalho, né, ele exista, ele viva uma boa vida, ou simplesmente viva, né, porque boa sempre é relativo, essa exploração ela é indireta, ela não é direta. E essas são as feministas da teoria da reprodução social, né, que é a teoria que eu vou seguir aqui, eu vou falar mais sobre elas, sem dispensar a Silvia Federici, acho que ela é muito importante, a aula que vem a gente tem um texto dela, inclusive, né? Mas as feministas da teoria da reprodução social, elas trazem uma coisa que é muito importante, ao meu ver, que é o seguinte, existe uma diferença no âmbito reprodutivo para o âmbito produtivo, né? Existe uma diferença, né? Apesar desse trabalho ele ser indispensável para o capitalismo, uma série de normas sociais, uma série de questões transforma esse âmbito da reprodução em um âmbito diferenciado, né? Um âmbito, como eu falei, naturalizado, né? Como se esse trabalho ele tivesse aí, né? Alguém, eu não li o comentário, mas alguém falou de mães, como se as mães trabalhassem e fosse isso, né? Uma vocação materna, né? Que todo mundo tem, que toda mulher tem, né? Então elas entendem essa relação como indispensável, mas diferenciada. Bom, e para explicar essa diferença, eu vou usar essa colocação da Angela Davis, que está nesse último capítulo do livro dela, que eu acho excelente, que ela pergunta assim, ela lança esse seguinte questionamento, né, que um dos segredos mais bem guardados das sociedades capitalistas avançadas, ou das sociedades capitalistas, né, porque o capitalismo já se expandiu bastante, envolve a possibilidade, a real possibilidade, de transformar radicalmente a natureza das tarefas domésticas. E por que isso não acontece? Tecnologia a gente tem, trabalhadores a gente tem, mas isso não acontece. Então, o trabalho doméstico, ele até os dias de hoje, né? Tem aí pesquisas, né? E as mulheres em todas as sociedades do mundo hoje trabalham mais em casa do que os homens, né? Então, as tarefas domésticas, elas são invisíveis, são repetitivas, improdutivas e não são criativas. Então, elas continuam atuando como uma prisão para as mulheres, né? Como um impedimento aí das mulheres de serem consideradas, né, iguais nesse espaço público. Aí ela lança um segundo questionamento, né? Seria uma solução satisfatória apenas liberar as tarefas domésticas de sua associação exclusiva com o sexo feminino? Ou seja, quem assiste GNT, eu sempre me lembro disso, né? A Rita Lobo, ela fala muito disso. Chame o seu marido para ajudar nas tarefas domésticas, né? Chame seus filhos, cozinhem juntos, tudo vai ser muito mais rápido. Mas será que isso é o suficiente para diminuir esse trabalho que a gente faz como doméstico? A gente vai ter que continuar fazendo esse trabalho, né? A Angela Davis, ela está se referindo aqui a essa transição, né, que vai colocar a dona de casa barra mãe como um modelo universal de mulher. Né? A transição lá da propriedade privada, da família nuclear, vai fazer com que a mulher ela perca um espaço na chamada indústria doméstica,
né, que produzia, não era só tarefas de limpeza de casa, de cozinha, mas produzia para a família, né, para a comunidade. E a dona de casa ela vai ser colocada como esse modelo universal. Então, a Angela Davis também está se referindo aí à possibilidade, né, essa real possibilidade de socializar as tarefas domésticas, desse trabalho ele não ser um trabalho pensado de uma maneira privatizada, né, feita por unidades domésticas, núcleos familiares separados, né, mas, ou seja, levar para o espaço público, isso é um problema público, isso não é um problema simplesmente de você dividir a tarefa. É ótimo dividir tarefas, não sou contra, não. É o que a gente tem, né? Mas tem possibilidades, ela está apontando assim, ó, a possibilidade de a gente ir além com isso. Não é só pensar essa mera divisão. Pensar que isso é um problema público. E aí, para falar sobre isso, ela cita um caso que também eu acho genial, que é o caso da África do Sul no apartheid. Porque ela está falando para as feministas lá do salário para o trabalho doméstico. Né? Ela vai dizer, olha, as feministas da campanha do salário para o trabalho doméstico vão dizer, olha, as mulheres são centrais para o trabalho doméstico, né? E por isso a gente precisa que a sociedade reconheça isso, e uma das formas é reivindicar um salário. E a Angela Davis vai dizer o seguinte, tá bom, vocês estão dizendo isso? Vamos olhar para a África do Sul, como é que está acontecendo? Né? No caso do apartheid, o que eles tinham decidido, né, em termos de segregação? Eles apontaram que a consolidação de famílias negras nas cidades industrializadas era vista como uma ameaça, porque a família ela é um âmbito de estabilização social, né, ela gera estabilidade, e ela permite que haja um fortalecimento comunitário também, né? A família é uma chave para acessar esse fortalecimento comunitário, e a vida doméstica, então, poderia fortalecer a resistência negra. Então, o que eles fizeram? Nas cidades industrializadas, não tinha famílias negras, as famílias negras eram impedidas de coabitarem. Então, as mulheres viviam em albergues exclusivamente femininos e a força de trabalho masculina era vista, né, como uma força separada, né? Essa vida familiar era proibida. E mesmo assim, né, a gente tinha trabalho doméstico para cada um tinha que se virar. E ela também aponta, né, que essa determinação social ela teve sucesso, né, porque muitas mulheres não queriam casar, afinal de contas elas não podiam, não poderiam morar com seus maridos, não poderiam ter filhos, enfim. Então, o que esse caso demonstra para a gente? Primeiro, a relativização do lugar da mulher em relação ao trabalho doméstico, né? Não é um trabalho exclusivamente feminino, um trabalho em que, historicamente, as mulheres ficaram responsáveis por ele. E segundo, que os serviços domésticos realizados pelas mulheres não são um componente essencial do trabalho remunerado no capitalismo. Ou seja, ela desmonta com esse caso a reivindicação da campanha para os salários para o trabalho doméstico, né? O que esse caso demonstra, né? Que o trabalho doméstico ele é muito maleável dentro do capitalismo. Ou seja, pode ser uma mulher que faz, pode ser um homem, você pode não fazer, você pode mal fazer, enfim, ele é uma massa de modelar aí, né? O que a gente observa é que, historicamente, as mulheres, sim, né, ficaram a cargo de cumprir esse trabalho. Então, essa relativização, né, ela parte também, como a Angela Davis, né, é também uma representante da visão do feminismo negro, né? Isso porque as mulheres negras, elas sempre trabalharam, né, em sua grande maioria. Então, essa noção, né, da mulher como uma dona de casa, restrita ao espaço doméstico, não faz parte, né, das mulheres, da vida, né, da luta dessas mulheres negras, né? Então, eu coloquei também nos textos indicados esse manifesto do coletivo do Rio Combarri, que é clássico, né? Ele é considerado
um marco muito importante nesse surgimento do que a gente chama de política de identidade, que se subverteu, né? Na verdade, a política de identidade para elas era, né, a partir de quem elas são, elas poderiam ter uma visão mais complexa, então não era simplesmente dizer, se autoafirmar, né, nesse sentido, e das opressões encadeadas, né, que depois vai dar origem ao conceito de interseccionalidade, que é entender como gênero e raça estão encadeados, mas gênero e classe estão encadeados, mas também raça, né? E também as trabalhadoras domésticas remuneradas, até os dias de hoje, em sua maioria, são mulheres negras, e as trabalhadoras domésticas remuneradas são o grupo de trabalhadoras mais precarizados até hoje, né? Então, essa visão da Angela Davis, ela vai fazer o seguinte, olha, a gente está falando de trabalho doméstico, mas olha só, esse trabalho, ele ele se expande na sociedade, né? A questão da reprodução, ela não está encerrada ou restrita nos lares, né? Existe uma camada de trabalho reprodutivo que é sistêmica, né? Então, essa diferença aí, esse quadrinho, né, do trabalho reprodutivo, né, que inclui os trabalhos de cuidado doméstico, mas é o trabalho que é não pago, ele é gratuito, ele muitas vezes é invisibilizado, feito no espaço privado, e muitas vezes nem é reconhecido como trabalho, né? A gente precisa enfatizar isso. E o outro tipo de trabalho é o trabalho produtivo, esse sim, né? É o trabalho assalariado, pago, que é feito no espaço público e que historicamente define, né, a classe trabalhadora. Então, se você trabalha, quem é da classe trabalhadora é alguém que faz parte, que vende a sua força de trabalho no trabalho, nesse lugar do trabalho produtivo. Então, né, se existe uma questão sistêmica, como que a gente pode pensar a relação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo no capitalismo, né? Essas duas esferas. Pela essa teoria do valor, né, e aí de Marx, eu não vou entrar nesses pormenores aí da metodologia marxista, né? Mas pela teoria do valor, por exemplo, Marx quer analisar, coloca aí a pergunta de qual é a natureza da riqueza dentro do capitalismo, ou seja, o trabalho produtivo, ele produz riqueza porque ele é explorado, né, no espaço de trabalho. Então, como é que o trabalho reprodutivo produz riqueza? Como é que o trabalho reprodutivo é explorado? A gente precisa ter em mente também, né, uma outra questão importante, que a tendência no capitalismo ela é sempre uma tendência de abstrair os processos de trabalho concreto, né, criando essa divisão entre o que a gente chama de valor de uso e valor de troca, né? Ou seja, o valor de uso ele está ligado à satisfação das nossas necessidades, né? O trabalho e as mercadorias que a gente consome satisfaz uma necessidade, e o valor de troca, como, né, o destino seria a mercantilização, né? O lucro, o espaço, né, a troca entre esses produtos. O próprio capitalismo ele pode ser colocado, né, entendido como uma economia que é formada por produtores privados que trabalham de forma independente uns dos outros e que trocam, né? Maneira como a gente satisfaz as nossas necessidades no capitalismo é comprando, trocando, né? Comprando alguma coisa, comprando uma mercadoria. O problema disso é que se a gente olhar para o mercado, né, que muita gente pensa que é até uma entidade viva, o mercado ele objetifica o caráter social do trabalho, né? Ou seja, a gente não vê o trabalho, a gente vê as mercadorias que são trocadas entre si, né? O trabalho também nesse contexto ele é destituído, como eu coloco aí, né? Ele é despido
das suas subjetividades específicas, né? Ou seja, não importa quem é o trabalhador, você vai vender sua força de trabalho, não importa quem é você, né? Essa ideia de que ninguém é insubstituível, né? A gente substitui você porque, enfim, não importa isso, essa subjetividade específica. Antes disso. Então, isso significa o quê? Que a gente tem essas duas esferas, que são duas esferas contraditórias, né? A esfera da produção, que vai ser a esfera da venda da força de trabalho, né, de um trabalho abstrato, que vai ser trocado, né, das mercadorias, e o trabalho reprodutivo, né, no qual está inserido o trabalho doméstico, que é completamente diferente. Trabalho de cuidado, né, que é um trabalho que está preocupado com a sobrevivência, que está preocupado com a satisfação das necessidades, né, que é um trabalho que está no âmbito da família, tem uma outra lógica, né? Marx, isso aí é uma crítica, né, que eu coloquei aqui, essa citação enorme dele. Muitas feministas, inclusive a Silvia Federici, vai dizer que o Marx não cita, não se preocupa, né, por causa dessa citação aí. Ele vai dizer o seguinte, que o Marx não fala, né, não falaria de reprodução social. Mas ele fala assim: se o proprietário da força de trabalho trabalhou hoje, ele tem que poder repetir o mesmo processo amanhã, sob as mesmas condições no que diz respeito à sua saúde e força. A quantidade dos meios de subsistência tem, portanto, de ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador como tal em sua condição normal de vida. As próprias necessidades naturais, como alimentação, vestimenta, aquecimento, habitação, etc., são diferentes de acordo com o clima e outras peculiaridades naturais de um país. Por outro lado, a extensão das assim chamadas necessidades imediatas, assim como o modo de sua satisfação, é ela própria um produto histórico e, por isso, depende em grande medida do grau de cultura de um país, mas também depende de outros fatores, né, sob quais condições e, por conseguinte, com quais costumes e exigências de vida se formou a classe dos trabalhadores livres num determinado local. Diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento histórico e moral. O que o Marx está dizendo aí? Está dizendo que existe sim venda da força de trabalho e que a força de trabalho ela é uma mercadoria, mas ela é uma mercadoria peculiar, né? Porque ela não se reproduz da mesma maneira que as demais. Quando a gente indaga o processo, então tá, se você tem que vir aqui amanhã e repetir o mesmo processo para trabalhar, o que te deu saúde e força, né? O que você comeu, o que você vestiu, aonde você mora, né? Como é que está a sua saúde? Você tem acesso à saúde? Como é que é isso? É isso que ele coloca de ser um produto histórico, né? E moral, porque isso depende, essa seria a esfera de reprodução social, né? Essa seria a esfera do trabalho doméstico, tornar, permitir que a própria força de trabalho ela se reproduza, né? Então, a força de trabalho ela é uma mercadoria especial porque ela não se reproduz de forma capitalista, né? Então, a força de trabalho ela é né, olhar para a reprodução da força de trabalho é entender a reprodução da vida, né? Como que a vida se reproduz na sociedade, né? E isso é um problema. Por que é um problema? Porque o processo capitalista ele não é um processo que vai valorizar o trabalhador, né? Ninguém tem assim, olha, coma mais, vou abaixar o preço aqui. Aliás, né, uma das soluções aí para a nossa crise de aumento de preços de alimento foi essa, né? O presidente falando, olha, poxa, donos de supermercado, abaixem aí um pouquinho o preço da cesta básica. Não é essa a lógica, né? Isso não vai acontecer. Então, essa questão aí, né, da reprodução da força de trabalho, ela demonstra como existe uma contradição, que é uma contradição sistêmica, né, na qual a nossa reprodução, a nossa vida, o nosso bem-estar, ele está em contradição com o avanço da acumulação do capitalismo.
né? E isso é uma questão tensa, uma questão contraditória. Porque no circuito da produção, a força de trabalho é um meio para a valorização do capital, produção do valor de troca, produção da mercadoria, produção do lucro, trabalho, né? Venda da força de trabalho. Mas o circuito da reprodução vai demonstrar o quê? Que nós precisamos satisfazer as nossas necessidades. Né? A gente tem as nossas estratégias de sobrevivência e a gente trabalha para o nosso, né? Quem trabalha na esfera de reprodução trabalha para a questão do valor de uso, satisfação das nossas necessidades, não para venda, né? Não para troca. Então são duas lógicas que estão relacionadas, necessariamente relacionadas. Né? O próprio capitalismo instaura esse binarismo, essa separação, né? Mas também o capitalismo não pode viver sem o lado reprodutivo, né? Só que existe, né, uma pressão sistêmica, ou seja, para aumentar os ganhos, né? E essa pressão muitas vezes não, né? Ela relativiza as condições de reprodução social, né? Ela precariza a vida do trabalhador, né? De quem trabalha ou de quem vive simplesmente. Né? Você vai comprar hoje alimentos, eles estão caríssimos. Né? Se você vai conseguir um trabalho, provavelmente você vai entrar no trabalho informal, PJ, vai ter seguridade social. Então, o trabalho reprodutivo ele é uma condição necessária para o funcionamento do capitalismo e ele expõe uma contradição entre aparência, onde o trabalho doméstico lá da mulher é visto como separado, né, algo que está sendo realizado em casa, de uma essência que, na verdade, é interdependente. O capitalismo precisa do trabalho da mulher e precisa que esse trabalho seja o quê? Gratuito. Né? Por quê? Porque se o trabalho da mulher é gratuito, significa que a reprodução social ela é barata. Né? E o salário não precisa ser aumentado para que o trabalhador pague por ela. Né? E também que a reprodução social ela faz parte da organização social mais ampla. É o trabalho doméstico? Sim. Mas é também o quê? Creche, são orfanatos, são as escolas, são os restaurantes, são hospitais, são organizações comunitárias de bairro, são prisões, são os quartéis, são campos de concentração, né, de refugiados, de trabalhadores. Então, o que acontece? Né? A reprodução social, existem espaços de reprodução social na organização, né, que são preocupados com essa regeneração da vida, né, com esse lado. Então, é uma necessidade sistêmica a estabilização das condições de reprodução social, né, o que a gente muitas vezes chama de padrão de vida. A gente vai falar muito disso no terceiro encontro, que é sobre políticas públicas e tal, mas que a reprodução social ela é um dos fatores que geram maiores instabilidades, né, para o poder público, como a gente está vendo agora com o preço dos alimentos. Né? O preço dos alimentos muito alto é um problema, né, porque as grandes revoluções mundiais elas foram feitas por causa disso. Né? E as crises de aumento de alimentos, né, 2008 foi uma grande crise nesse sentido. Na África, por exemplo, a gente teve vários conflitos que surgiram, que as pessoas vão saqueá-las, vão se indispor, a gente vai ter um aumento de violência, as pessoas precisam comer, né? De alguma maneira, elas precisam. Então, aí, para a gente entender, né, na minha cabeça aí, e meus talentos artísticos, essa relação em trabalho reprodutivo e exploração, né, e trabalho reprodutivo e vida. Né? Então, claro que o trabalho reprodutivo e a vida são âmbitos muito maiores, né? E o trabalho produtivo é essa esfera que não é majoritária, que tenta se expandir, né? Ou seja, o capitalismo para aumentar, né, no seu processo de acumulação, que é algo que a gente vai ver no encontro que vem,
ele tenta se expandir por várias esferas, né? Natureza, nossa vida privada, tenta mercantilizar tarefas reprodutivas, né? De cozinha, de alimentação, algo que a gente pode observar muito, né? Na nossa vida contemporânea. E aí também a gente poderia complexificar essa figura, né, e colocar nesse centro o trabalho produtivo, né, o protagonista dessa esfera é o homem branco, né, o trabalhador que por excelência aí, o trabalho reprodutivo nesses limites aí, o trabalho de um para o outro, o trabalho precarizado, né, e o trabalho reprodutivo, as mulheres basicamente são protagonistas dessa esfera. O trabalho reprodutivo é desvalorizado, invisibilizado e desproporcionalmente feminino, historicamente, que se ocupa dessa produção diária e geracional da força de trabalho, né? Então, assim, existe uma dependência mesmo do capital dos processos biológicos que são específicos das mulheres, gestação, parto, lactação, cuidado com crianças, adultos, doentes, idosos, com a limpeza e com a nutrição, né, com a alimentação. Como eu falei, né, as mulheres acabam se tornando mão de obra gratuita, né, no capitalismo. E também uma preocupação com essa reposição geracional, que aí eu coloquei, quando a gente analisa a reprodução social, que essa reposição ela também pode ser feita de outras formas, né? E aí eu botei a escravidão, que inclusive quem acompanha jornais e tudo, cada vez mais a gente descobre empregadas domésticas mantidas em regime escravo, mas também presas em momentos de crise da reprodução social, o trabalho escravo cresce também. A questão das migrações, um exemplo importante é o Reino Unido hoje, né? O Reino Unido saiu do Brexit e com isso expulsou grande parte da sua população e agora está sofrendo o quê? Escassez de força de trabalho. Aonde? Lá na City de Londres? Não. Nos aeroportos, em lanchonete, né? São os trabalhos precarizados, né? Que são os trabalhos baratos que os imigrantes foram embora e agora eles precisam de gente para trabalhar. E também barriga de aluguel, né, que seria aí a mercantilização. Coloquei esse exemplo porque a gente, na palestra, teve perguntas, né, sobre isso, então seria uma forma de reposição geracional também, mercantilizada, né? E aí a gente tem a importância do papel da família nuclear, que é muito interessante a gente observar, né, que mesmo hoje, né, você tem aí discursos muito neoliberais, muito a favor do capitalismo e tudo, mas ninguém mexe na família. Né? A família é um âmbito de conservadorismo. Né? Tem uma frase maravilhosa da Margaret Thatcher, né, que é considerada aí uma das lideranças mundiais nesse avanço do neoliberalismo, que ela diz assim, não existe sociedade, existem as pessoas. E aí ela pensa um pouquinho e fala, e as suas famílias? Ou seja, por que a família ela subsiste? Né? Porque a família é esse âmbito de reprodução social gratuita, né? E necessária. Mas também existe uma grande adaptabilidade do capitalismo, tá, gente? Ou seja, não existe só uma maneira de ser família, não é só família heteronormativa, nada disso, tá? O que acontece é sempre que a família vai ser colocada nesse lugar de trazer uma reprodução social gratuita. Enfim, isso aí, então, é parte dessa teoria da reprodução social, né? Que vai tentar fazer uma teoria unitária, que é unindo o lado reprodutivo do lado produtivo, né? E mais do que isso, entender, né, como o trabalhador, que é uma pessoa, não é uma abstração, como esse trabalhador, o corpo desse trabalhador, ele é marcado por diferenças, né, de gênero, de raça, de sexualidade, de né, deficiência, de etnia. Então, uma questão importante da reprodução nessa teoria
é pensar que os trabalhadores eles são diferenciados, né? Romper com essa lógica de um trabalhador que vende sua força de trabalho, mas de uma maneira abstrata, né? Tentar dar sentido a relações sociais concretas, né? Que são marcadas por essas diferenças. E mesmo que o capitalismo não tenha criado gênero e raça, essas diferenças, o capitalismo se apropria dessas diferenças, né? E desvaloriza desvaloriza, né, esses grupos enquanto trabalhadores, né? Não à toa as mulheres, muitas mulheres em vários lugares, empresas recebem menos, né? Não à toa muitas pessoas não contratam pessoas negras ou contratam para fazer trabalhos que são desvalorizados, né? Ou certos trabalhos como trabalhadoras domésticas, né, são muito marcados por essa questão racial. Então, essas opressões são aspectos estruturantes do capitalismo, né? Essas diferenças, elas não são inseparáveis do processo de produção. E, então, o trabalho aqui é uma categoria ampla que captura, tá, essa totalidade contraditória entre produção e reprodução, que é histórica, né? Então, a gente também tem que analisar a conjuntura para ver como que uma coisa vai se relacionar com a outra, e diferenciada, porque também, né, essas diferenças elas estão no centro do nosso entendimento de trabalho, do nosso entendimento das tarefas de reprodução social. Então, as contribuições dessa teoria, primeiro, ampliar nossa noção de classe trabalhadora, né? Então, assim, se a reprodução ela é essencial para o capitalismo, se o trabalho reprodutivo ele é essencial, então, classe trabalhadora não é só quem trabalha né, que tem remuneração com o seu trabalho. Somos todos nós somos classe trabalhadora, nesse sentido. Visão expandida da produção capitalista, né, e do trabalho. Então, a produção capitalista, ela só é uma imagem que as feministas gostam muito de usar, essa imagem a ponta do iceberg, né? Então, a produção capitalista é a ponta do iceberg, que esconde a dependência de uma série de trabalhos que são naturalizados. A reprodução social é também um local privilegiado para a gente entender os conflitos, né? Porque todo movimento que questiona o capitalismo, ele faz parte dessa luta de classes. Então, movimentos pelo bem viver, movimentos que vão falar de recursos naturais, que vão defesa, né, de recursos naturais, que vão falar sobre direitos humanos, sobre moradia, sobre meio ambiente, contra a violência policial, dentre outros, né? Ou seja, movimentos que vão expor as contradições da totalidade, são movimentos também da luta de classes, né? São nossos movimentos. Então, a reprodução social, ela promove um âmbito de diálogo, né? de integração entre essas lutas. E também entender a classe trabalhadora como diversa, né? Gênero e raça são modos de mediação, né, que produzem desvalorização de grupos sociais que se tornam mais facilmente exploráveis dentro do capitalismo, organizam relações de trabalho e propriedade, são formas concretas de competição e acumulação capitalista e também, aqui é uma crítica, não vou adentrar tanto assim essa crítica à interseccionalidade, mas basicamente essa crítica é porque muitas feministas interseccionais, elas vão retomar de uma certa forma, né? Lembra lá que eu falei dos sistemas duplos e triplos, né? Elas interpretam as categorias de diferença, né, de gênero, raça e classe como avenidas que se cruzam, né? Continuam tendo funcionamentos separados, mas podem se cruzar. E a teoria da reprodução social é contrária a isso. Elas dizem que não é possível separar gênero, raça e classe. Está tudo junto e misturado. Tudo, não tem como separar. Tudo faz parte de um mesmo todo. Tudo faz parte da mesma totalidade. Essa frase da Angela Davis, né, para explicar isso, ela diz: o capitalismo é racializado e generificado na mesma medida em que gênero e raça não são mais do que formas através das quais a classe é vivida. Então, não tem como separar uma coisa da outra.
para fechar, a teoria da reprodução social ela é interessante para a gente renovar as formas de luta, né, que nesse contexto de início do século XXI, que a gente tem uma intensificação das desigualdades sociais. A Oxfam lançou um relatório que colocou, né, que 1% dos mais ricos detém a riqueza dos outros 99%, né? Então, esse número é bastante alarmante, isso é em nível mundial, global, em que a gente observa também uma grande fragmentação teórico-política das lutas que são colocadas, eu botei entre aspas, porque muitas vezes esse vocabulário é pejorativo, né, das chamadas lutas identitárias. Então, isso é colocado, essas lutas identitárias, elas são importantes, mas muitas vezes elas não fazem essa relação com o todo, né, dessas diferenças com o todo. E também um movimento de ascensão de um ciclo conservador e autoritário ao redor do mundo. O Brasil, infelizmente, não é privilegiado nisso. É claro que a gente está vendo aí uma mudança, né? Colômbia, nossos vizinhos se renovando, mas ainda é muito forte a ascensão desse ciclo conservador. E, ao meu ver, isso, nas relações trabalhistas, tem muito a ver com essa falta de uma luta mais articulada também, né? Que em outros momentos históricos ela deu medo, né? Nessas elites aí que precisaram fazer concessões. Então, essas diversas lutas por saúde, por moradia, por terra, por água, por alimentação, a luta contra mudanças climáticas, contra a discriminação racial, contra a precarização do trabalho, ela é uma luta que se insere nessa lógica da reprodução social e que se insere nessa chamada luta de classes, né, pensada de uma forma expandida, que é uma luta por melhores condições de vida, né, por recuperar, por entender como os diversos âmbitos da vida se tornam precarizados, mercantilizados, né? É uma tomada, então, de consciência coletiva em relação a isso. Por fim, eu coloquei aqui algumas manchetes de jornal para a gente ver como que a gente está vivendo uma crise de reprodução social, né? Aqui do Rio de Janeiro, aumento da passagem de trem, que não vai rolar, assim, na verdade é que a Supervia ia aumentar para R$7, eu acho que não aumentou. Botijão de gás, que consome 13% do salário mínimo. Risco de fome, que atinge 36% das famílias. Fome cresce 57% em um ano. Aí, trabalho escravo, né? Trabalhadores acusam, né? Se você compra aquela maçãzinha da Mônica, houve aí uma denúncia de que eles usam trabalho escravo. Então, né, um problema. Peguei esse exemplo, mas isso acontece em várias denúncias desse tipo têm proliferado. Amazônia, desmatamento, garimpo e violência, ou seja, uma expansão da acumulação capitalista na natureza. Garimpeiros ilegais, trabalho escravo se tornou quase que corriqueiro nos tempos atuais. E é isso, gente. Essa é a minha contribuição. Assim, essas manchetes mostram que é o trabalho doméstico, sim, mas acho que o resumo da apresentação, né, como a nossa vida, a nossa forma de vida, a nossa sobrevivência, a nossa estratégia de sobrevivência são perpassadas por essa questão da acumulação capitalista, do trabalho, né, como que isso está organizado, e isso tem uma relação indissociável da esfera produtiva. Né? Então, se existir alguma dúvida de que mulheres são trabalhadoras, são essenciais, eu espero que essa dúvida não exista mais. Né? Somos, sim, trabalhadoras importantes, fundamentais, pilares dentro de casa, e nos próximos encontros a gente vai falar, próximo encontro, falar sobre como isso avança sobre a natureza e sobre os corpos das mulheres, e no outro encontro falar sobre como isso é regulamentado, né? O Estado elabora políticas
Fordismo, pós-Fordismo, falar um pouco sobre isso. Então, estou aí à disposição para a gente debater dúvidas, concordâncias, discordâncias. Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento. Isso. Tá fechado o seu microfone, Diana. Muito obrigada, Ive. Excelente exposição, várias anotações. A gente vai interrompendo a gravação aqui e nos encontramos daqui a 15 dias, né? Segue o debate.